18 de junho, vamos sentar cuidadosamente, deixar a coluna ereta, vamos nos elevar cada vez mais, fechar os olhos, ligarmos a Deus. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço os meus animais, a Peti, a Loli, a Vanessa. Agradeço aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Letícia, Lucas, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, a Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziela, a Nadir, a Jéssica. Agradeço a todas as pessoas que me ajudam, aos meus queridos avós, meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinho. Agradeço ao sol, ao mar, à luz, às estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, à força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço à Casa de Lakshmi e ao seu progresso. Agradeço a minha disponibilidade aos estudos. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, a todas as famílias e aos funcionários. Agradeço aos meus queridos alunos, professores, hóspedes da Casa de Lakshmi. Agradeço a todos que trabalham e estudam. Agradeço a força infinita de Deus. Agradeço meu conforto. Agradeço a minha saúde. Agradeço a minha luz. Agradeço a todos os caminhos, a todos os destinos. A luz que existe em mim. Agradeço. Agradeço a força de Deus, a força da luz, a força do amor, a força da verdade. Agradeço por toda a eternidade. Amém. Dia 18 de junho, vamos sentar cuidadosamente, deixar a coluna ereta, vamos nos elevar cada vez mais, fechar os olhos, ligarmos a Deus. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço os meus animais, a Peti, a Loli, a Vanessa. Agradeço aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Letícia, Lucas, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, a Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziela, a Nadir, a Jéssica. Agradeço a todas as pessoas que me ajudam, aos meus queridos avós, meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinho. Agradeço ao sol, ao mar, à luz, às estrelas. Agradeço a toda a natureza.
Agradeço os meus grupos de estudos, agradeço as creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, a força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço a Casa de Lakshmi e ao seu progresso. Agradeço a minha disponibilidade aos estudos. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço os meus queridos alunos. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, a todas as famílias e aos funcionários. Agradeço aos meus queridos alunos, professores, hóspedes da Casa de Lakshmi. Agradeço a todos que trabalham e estudam. Agradeço a força infinita de Deus. Agradeço meu conforto. Agradeço a minha saúde. Agradeço a minha luz. Agradeço a todos os caminhos, a todos os destinos. A luz que existe em mim. Agradeço. Agradeço a força de Deus, a força da luz, a força do amor, a força da verdade. Agradeço por toda a eternidade. Amém. Dia 18 de junho, vamos sentar cuidadosamente, deixar a coluna ereta, vamos nos elevar cada vez mais. Fechar os olhos, ligarmos a Deus. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço os meus animais, a Peti, a Loli, a Vanessa. Agradeço os meus queridos pais, ao meu querido esposo, os meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Letícia, Lucas, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, a Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziela, a Nadir, a Jéssica. Agradeço a todas as pessoas que me ajudam, aos meus queridos avós, meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinho. Agradeço ao sol, ao mar, à luz, às estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao meu lar, a força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço a Casa de Lakshmi e ao seu progresso. Agradeço a minha disponibilidade aos estudos. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço os meus queridos alunos. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, a todas as famílias e aos funcionários. Agradeço aos meus queridos alunos, professores, hóspedes da Casa de Lakshmi. Agradeço a todos que trabalham e estudam. Agradeço a força infinita de Deus. Agradeço meu conforto. Agradeço a minha saúde. Agradeço a minha luz. Agradeço a todos os caminhos, a todos os destinos. A luz que existe em mim. Agradeço. Agradeço a força de Deus, a força da luz, a força do amor, a força da verdade. Agradeço por toda a eternidade. Amém. Dia 18 de junho, vamos sentar cuidadosamente,
deixar a coluna ereta, vamos nos elevar cada vez mais. Fechar os olhos, ligarmos a Deus. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço os meus animais, a Peti, a Loli, a Vanessa. Agradeço os meus queridos pais, ao meu querido esposo, os meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Letícia, Lucas, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, o Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziela, a Nadir, a Jéssica. Agradeço a todas as pessoas que me ajudam, os meus queridos avós, meus queridos sobrinhos.